Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor Jesus. Alcance você e toda a sua família, tá bom? Quero deixar mais uma vez a palavra do nosso Deus para você, que nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia tem uma coisa que ela tem servido, uma das coisas que ela tem servido, claro que ela não tem nada de bom, né? Com certeza, mas a gente sabe que tudo que está acontecendo é pela permissão de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, ela vai se cumprir. Jesus falou que nos últimos tempos haveria pestes, né? Pandemias, fome, e é o que nós temos visto. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que nós temos visto verdadeiramente aquelas pessoas que servem a Deus e aquelas que não servem a Deus de verdade. Ou seja, aquelas que realmente são decididas a servir a Deus e aquelas que não têm essa convicção, né, de que verdadeiramente elas não querem servir a Deus de verdade. Porque vamos ser honestos, meu amigo e minha amiga, quando a pessoa ela quer algo, ela está decidida a algo, né? Não existe nada, nem ninguém que tire ela de cabeça. Por exemplo, a mocinha que está apaixonada, né? Não adianta a mãe falar para ela que esse rapaz não é o homem para ela, não adianta a mãe falar que esse rapaz não é a pessoa certa para ela, que a mocinha que está apaixonada, ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela está decidida a pagar o preço, a pagar para ver, né? Ou seja, uma pessoa que é decidida, não adianta a gente falar, porque tudo que a gente falar vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, melhor dizendo, né? Agora, quando se trata de servir a Deus, não é diferente, né? Aquelas pessoas que estão decididas verdadeiramente a servir a Deus, a assumir Jesus em sua vida, não adianta vir situações difíceis, situações adversas, que a pessoa ela vai estar firme, porque ela sabe o que ela quer, seja no momento bom, seja no momento ruim, né? Então essa pandemia aí, nós estamos vendo muitas pessoas voltando para trás, se perdendo no caminho, voltando para o mundo, né? Ou seja, são pessoas que não estão decididas verdadeiramente a servir a Deus. E Jesus ele disse que aqueles que perseverar até o fim, estes seriam salvos. Então é preciso que a pessoa, para a pessoa ser perseverante, primeiro ela tem que ser decidida. Porque se a pessoa ela não for perseverante, ela não for decidida, ela não vai perseverar. A primeira dificuldade que surgir, a pessoa vai voltar para trás, a pessoa vai retroceder, né? A pessoa vai pensar bem. É o que aconteceu com a Ruth, com a órfã, né? Quem são essas? Talvez você me pergunta. Eram duas noras de uma mulher chamada Noemi, né? Que quando seu marido ainda era vivo, eles foram para um país chamado Moabe, né? Para uma terra chamada Moabe, melhor dizendo, né? E nessa terra o marido de Noemi veio a falecer, né? Veio a morrer, e também os dois filhos de Noemi morreu.
Só que o que aconteceu? Na terra de Moabe, os filhos dela casaram-se. Um casou com uma mulher chamada Ruth e o outro casou com uma mulher chamada Orfa, né? E o que aconteceu? A Noemi, ela ficou sabendo que a terra natal dela, né, a fome havia passado, né? E o que aconteceu? A Noemi decidiu voltar para sua terra. E as duas noras, no começo, a princípio, tanto a Orfa quanto a Ruth, elas decidiram não, né? Vamos falar entre aspas, porque só uma delas decidiu. As duas resolveram ir junto com Noemi. Só que o que aconteceu? Só foi a Noemi começar a falar das dificuldades que elas iriam enfrentar, ou seja, a Noemi falou para as duas: ó, minhas filhas, eu não vou poder dar filhos, eu não vou poder ter filhos novamente para poder casar com vocês. É melhor que vocês voltem para a casa de vocês, né? Então só foi a Noemi falar isso que uma delas, que era a Orfa, ela mudou de ideia, né? Ela pensou bem e voltou para casa. Agora a Ruth não. A Ruth, mesmo a Noemi falando para ela das dificuldades, que ela não poderia se casar novamente, que ela não iria ter filhos para se casar com a Ruth, mesmo assim a Ruth, ela insistiu que queria ir com Noemi. E a Ruth até falou: não insista mais nisso, eu vou com você, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, né? Aonde pousares eu pousarei, aonde fores eu irei. E a Noemi viu que não ia adiantar nada ela insistir, falou: tá bom, Ruth, vamos embora, né? Tá lá, está em Ruth capítulo 1, versículo 14, está escrito isso, tá? Diz assim, ó: e levantando a voz, começaram a chorar novamente. Orfa então beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou a ela, ou seja, a Orfa ela voltou para trás. Ela voltou para Moabe, né? Mas a Ruth não. A Ruth ela decidiu ir. Eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, trazendo para a nossa vida: com qual dessas duas pessoas você se compara a sua vida? Quem você tem sido na presença de Deus? A Ruth ou a Orfa? Porque tem pessoas que têm se comportado igual a Orfa. A pessoa fala assim: não, eu quero servir a Deus, eu vou servir a Deus. Mas surge uma dificuldade, a pessoa volta para trás, né? Surge uma dificuldade, a pessoa deixa de buscar Deus, a pessoa ela começa a comparar a vida dela com a vida que ela levava lá fora, né? Por outro lado, tem crentes igual a Ruth, cristãos igual a Ruth, né? Não importa o que a pessoa passa, não importa o que a pessoa viva, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, mas a pessoa está firme. Mesmo enfrentando momentos difíceis, a pessoa está firme. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa decidida a completar a carreira, a ir até o fim. Eu pergunto para você: com qual dessas duas pessoas você se compara? Com qual dessas duas pessoas você tem sido na presença de Deus? É preciso que você seja igual a Ruth, meu amigo e minha amiga. Vá até o fim, complete a carreira, persevere. Porque a Ruth, ela perseverou e a Bíblia diz que ela se casou de novo. Claro que não foi com o filho de Noemi, mas foi com o parente de Noemi. Ela se casou com um homem chamado Boaz. E no Novo Testamento, inclusive na genealogia de Jesus, em Mateus, né, do capítulo 1, fala sobre a Ruth, né? Ou seja, ela deixou o seu legado, fez a sua história.
completou a sua carreira. E você, meu amigo e minha amiga? Você tem sido igual? Você tem estado firme na presença de Deus? Então continua firme, porque a nossa jornada, ela está perto, né, de terminar. A igreja está perto de ser arrebatada. Um dia nós estaremos diante dele, né, e dos nossos olhos ele vai enxugar as nossas lágrimas. A Bíblia diz: "Sê fiel até a morte, e ele nos dará a coroa da vida." Tá certo? Então, reflita nessa palavra. Não seja como órfã. Não volte para trás. Seja uma pessoa como Ruth, decidida a servir a Deus até o final. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade. Se eu não te conhecer aqui, na glória a gente se encontra.